Filipenses 2, nós já estamos há alguns domingos nesta carta, e quando nós moramos em uma carta por um período, ou alugamos a nossa mente estudando aquilo, não tenha pressa de ir embora desse texto, ou desta carta, que Deus tem algo para nos dizer aqui. E nós vamos para o capítulo 2, do verso 25 a 27. São 3 versículos que Deus nos dará a graça de estudarmos e entendermos para a glória dEle. Nós já falamos que essa carta é conhecida como a carta da alegria, embora o apóstolo Paulo estivesse preso em Roma, numa prisão domiciliar. Mas apesar de ser uma carta que fala sobre a alegria, o apóstolo Paulo insere nela um momento ou uma situação de dor. E, em especial, é a dor de Epafrodito, um servo do Senhor que passou por uma enfermidade, quase que levou a própria vida dele, por amor ao Evangelho e levando ajuda ao apóstolo Paulo. E do verso 25 ao 27 vai contar parte dessa história. E o capítulo 2 por inteiro pode ser visto como o capítulo da humildade. O apóstolo Paulo faz aqui, durante todo este capítulo, nos seus 30 versículos que você encontra aqui, ele vai falar exclusivamente sobre humildade. E ele começa por um primeiro exemplo sobre a humildade, que é o próprio Cristo Jesus, a partir do verso 5. Ele depois fala de Timóteo e Epafrodito, que são outros 2 exemplos de humildade que ele encontra para nos ensinar. Se Deus nos permitir, for da vontade dele, depois nós voltaremos nesses outros textos para estudarmos, mas hoje, versículo 25, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Esta é uma carta que, no teor geral dela, ela fala muito sobre alegria para nós. Só que essa carta nos lembra algo muito especial aqui. Sabe aquela ideia de que a vida do cristão só tem bênção, só tem saúde, só tem sucesso? Pois então, isso é verdade também, mas não é bem assim. E Paulo deixa isso de forma bem clara. Quando nós vamos à Bíblia Sagrada, nós percebemos que o sofrimento, de modo geral, ele faz parte da caminhada cristã. Quando você lê a Bíblia com profunda seriedade e percepção bíblica, você percebe que o sofrimento está muito entrelaçado à vida do cristão. A dor está muito ligada à vida do cristão. E o exemplo de Cristo, que é o exemplo máximo que nós temos, de alguém que se entregou 100%, o exemplo de Cristo, bem como o sofrimento dele até a cruz e o sofrimento dos servos de Deus, como esse exemplo, Epafrodito, nos ensina que a dor, segundo a Bíblia, ela tem propósito. E quando você olha para as Escrituras, você encontra na dor e no sofrimento a forma de Deus nos moldar e nos aproximar dele. Ao olhar para esse texto, esse capítulo 2, que eu acabei de citar algumas questões dele, Paulo ele começa o capítulo falando sobre a importância da humildade. Ele até diz que ser humilde é completar a alegria dele. Ele, nesse mesmo capítulo, ele dá esse exemplo supremo de Cristo, a partir do verso 5, quando ele nos chama a atenção para dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele nos chama a essa humildade. Ele caminha um pouco mais para falar sobre o desenvolvimento da salvação, está aqui a partir do verso 12, mas a partir do 19 até o 30, ele começa a falar de pessoas que de forma humilde sofreram, mas serviram a Deus. E o sofrimento dessas pessoas tinha ali um propósito.
esse Epafrodito, que ele cita aqui nesses versos, que é alguém até desconhecido da Bíblia, não é assim alguém comum de nós pegarmos o nome, usarmos como exemplo, ou falarmos sobre ele não apenas, e nós encontramos isso aqui, ele não apenas enfrentou dificuldades na caminhada dele, como segundo aquilo que o apóstolo Paulo diz, ele arriscou a própria vida dele para ser um mensageiro da igreja de Filipos, levando ajuda a Paulo, e a vida dele quase veio ao fim. E isso é muito significativo para nós, porque quando nós olhamos para a nossa vida, nós não conseguimos muitas vezes entender a dor com um propósito de Deus, o sofrimento com um propósito de Deus, ou as circunstâncias difíceis e tristezas que nós passamos, como Deus tendo propósito no meio disso. Mas ao olhar para, em especial, Epafrodito, nós precisamos primeiro olhar para Cristo, que é o primeiro exemplo que Paulo traz aqui. E ele coloca para nós que o sofrimento de Cristo é o caminho da nossa redenção. Nós fomos salvos, sarados, curados, transformados, porque Cristo sofreu. Não foi porque Cristo foi simplesmente vitorioso sobre a morte. O grande foco que a Bíblia traz em nossa salvação é que ela vem através de sofrimento, e ela vem através de um sofrimento profundo. Isaías 53, nós estudamos Isaías pela manhã, Isaías 53, verso 4, 5 e 6, vai falar que o Senhor Jesus levou as nossas dores. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Agora, isso não significa que Jesus nos livrará do sofrimento, porque alguns assim acreditam. Pegam Isaías 53, estudam esses versos 4, 5 e 6, então diz assim, a Bíblia nos diz que Jesus levou sobre ele as nossas dores e enfermidades. Isso significa que eu não terei mais dor. Não, isso é uma teologia errada e é uma teologia não bíblica. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, Cristo sim, morreu por nós, Ele tomou sobre Ele as nossas iniquidades, Ele nos deu a esperança da vida eterna. Só que o carregar as nossas dores não significa que Deus, ou o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, Ele retirou da vida do cristão as enfermidades. O que a Bíblia está nos dizendo é que Cristo Jesus também sofreu fisicamente, Ele entende o que é dor, Ele entende as fraquezas do ser humano, Ele sabe o que é viver com um corpo mortal, Ele sabe o que é viver com um corpo sujeito à dor, Ele sabe o que é tristeza. A Bíblia nos registra Jesus chorando em vários momentos. O Senhor Jesus sabe o que é sofrimento, e Ele, como nosso Salvador, não apenas morreu por nós, mas também Ele experimentou tudo que nós experimentamos. Por isso, Cristo nos consola em nossas dificuldades e sabe nos consolar. Ele entende a nossa dor. Agora, quando você olha para Cristo, nós precisamos lembrar do sofrimento na vida do cristão. Quando você vai para outra carta paulina, 2 Coríntios 4, 7 a 10, você vê Paulo, ele fala da vida e do ministério que ele tem, e ele lembra como que os cristãos não são poupados das dificuldades. Ele deixa, pelo contrário, muito claro que o cristão, ele vai enfrentar sofrimento. Só que algo que ele deixa claro é que o cristão não enfrenta sofrimento sozinho. Isso fica claro nas Escrituras. Quando você lê a Bíblia com a seriedade que precisa, você percebe que a presença de Deus é constante no meio do sofrimento do crente. Salmo 23 é um exemplo para nós, onde o salmista diz que o pastor dele passa com ele pelo vale da sombra da morte. O Senhor Jesus Cristo, Ele deixa a expressão da sua presença quando Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias. Ele deixa isso claro, eu estarei convosco todos os dias. Agora, que fique claro, o sofrimento, ao contrário de muitas vezes do que nós imaginamos, ele não vem só como castigo. Hoje pela manhã nós estudamos sobre isso, o povo de Israel sofrendo, Isaías capítulo 9, sofrendo por causa dos seus pecados. O sofrimento, muitas vezes ele vem, e ele tem um propósito de nos purificar, ele tem propósito de nos moldar e nos tornar a imagem de Cristo. Como que isso acontece? Nós temos uma necessidade de entender que Deus tem propósito em todas as coisas.
Ele não faz nada sem propósito. E Deus muitas vezes usa o sofrimento para que nós possamos depender ainda mais dele. E entender que o nosso recurso é ele. Deus muitas vezes usa o sofrimento para que possamos amadurecer espiritualmente e nos aproximarmos do seu coração. Quando nós olhamos para a Bíblia, o sofrimento não é um sinal de fracasso, como alguns vão dizer. Você está sofrendo porque tem pouca fé, você está sofrendo porque não crê na cura. Esqueça isso. O sofrimento, ele não é sinal de fracasso, mas o sofrimento é oportunidade de vivenciar de maneira mais profunda a graça de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, e agora sim nós entramos no exemplo de Epafrodito, esse homem aqui, ele demonstra primeiro humildade e também sacrifício, por amor ao Evangelho. Ele é mencionado nesse trechinho da Bíblia, e a menção que o apóstolo Paulo faz a ele, é de um homem comum, da vivência da igreja. Nós não estamos falando de Epafrodito, um apóstolo destacado, ou um grande profeta, ou um presbítero na igreja, nada disso. O que nós encontramos aqui em Epafrodito é um homem que ganhou notoriedade porque ele se sacrificou e teve a humildade de caminhar sendo usado como instrumento nas mãos de Deus com dedicação completa. Quando nós nos perguntamos quanto que nós devemos dar a Deus, talvez você já se fez essa pergunta: o que eu tenho que entregar para Deus? O quanto eu devo me doar à obra de Deus? Uma resposta simples para que você possa responder a essa outra pergunta é você perguntar a si mesmo o quanto Cristo se entregou. Cristo entregou 60%? 70%? 80%? Cristo entregou 100%. Então o mínimo que nós devemos ter e entregar a Deus é 100%. Quando nós olhamos aqui para Epafrodito, o que o apóstolo Paulo traz é que esse homem adoeceu, chegou ao ponto quase à morte, para cumprir o papel de um ministério que nós podemos até considerar muito simples. Ele tinha o dever de pegar a oferta e aquilo que o apóstolo Paulo tinha necessidade e levar até Roma, entregar nas mãos de Paulo e retornar. E é muito interessante porque esse Epafrodito, ele se torna aquele que é o responsável por pegar esta carta que nós estamos lendo e devolver à igreja, ou entregar à igreja. É muito interessante isso, porque ele vai num processo de levar ajuda a Paulo, e ele retorna como um mensageiro, com a mensagem especial que nós estamos lendo aqui. E veja bem a reputação dele. Verso 25, julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, isso é muito importante na reputação dele. Por um lado, meu irmão. Dá uma pausa para pensar sobre o irmão, porque você lembra que o apóstolo Paulo fala a linhagem dele todinha em Filipenses? Gente, alguém do naipe do apóstolo Paulo, do calibre do apóstolo Paulo, não chamava um sujeito como Epafrodito de irmão. Mas é isso que o evangelho faz. O apóstolo Paulo era um judeu puro, raça pura. E era muito comum eles não chamarem outras pessoas de irmãos. Mas ele faz questão de chamar e colocar na reputação de Epafrodito a expressão, meu irmão. É o apóstolo Paulo mostrando para a igreja o quanto que Epafrodito tinha uma reputação muito melhor do que ter um título em si. Esse é meu irmão, mas aí a próxima palavra nos surpreende, porque ele diz cooperador. E aqui a expressão no grego vem de sinergia. E sinergia é tudo aquilo que está cooperando em conjunto para que algo funcione. E quando o apóstolo Paulo usa essa expressão cooperador, ele está dizendo, olha, Epafrodito é parte do ministério. Ele está trabalhando em sinergia comigo. Quando você abre o Novo Testamento, você encontra essa expressão sendo usada 13 vezes. Das 13 vezes, o apóstolo Paulo usa 12 vezes nas cartas. Ele gostava da expressão sinergia. Isso nos mostra que a igreja precisa de sinergia.
Nós precisamos de cooperação. E ele usa aqui nesta mesma carta a palavra cooperação outra vez. E agora ele vai falar sobre duas irmãs que estavam ali um pouco brigando e estavam em desacordo. Lá no capítulo 4 ele usa de novo essa expressão de que elas eram companheiras, cooperadoras do evangelho. Mas aqui de modo especial, veja a reputação desse homem. Paulo o descreve com palavras de carinho e respeito. Este é um irmão meu e, no sentido mais profundo, ele é um cooperador do evangelho. Ele está trabalhando lado a lado comigo para a propagação da mensagem de Cristo. Quando olhamos para o exemplo de Epafrodito, nós vemos um homem que não procurava reconhecimento. Isso tem algo que Deus, no decorrer da história da vida cristã e da igreja, se tem algo que Deus procura, são pessoas que justamente não estão procurando ser reconhecidos. Pessoas que não fazem questão de serem honrados. Isso é claro na história bíblica. Nós gostamos dessas expressões de honra, nós gostamos dos destaques, nós gostamos de colocar nomes para serem honrados. Isso é bíblico também, não é pecado isso. Mas se tem algo que fica claro na Bíblia, é que Deus busca e usa pessoas que, via de regra, não estão buscando reconhecimento. Você olha para a Bíblia e você encontra um Gideão da vida, que vai dizer assim, eu sou o menor da minha tribo. Você olha para a Bíblia e quem é ungido lá na casa de Jessé é Davi, que nem no meio dos irmãos está longe, cuidando das ovelhas no campo. Ele inclusive é desprezado pelos irmãos, os 3 mais velhos, justamente porque ele cuida de ovelhas. Quando ele chega na batalha contra os filisteus, está ali Golias, um dos seus irmãos vira para ele e diz o que para ele? Vai lá cuidar daquelas pobres ovelhas. E mesmo assim, está ali um Davi que já era ungido rei. Ele não reinava, mas já era ungido. E quando você olha então para Epafrodito, você encontra um homem que não busca reconhecimento, um homem disposto a arriscar a sua vida para ajudar a Paulo e servir a igreja, e a vida dele então reflete essa humildade. Paulo exorta os filipenses, aqui nesse trecho, e a todos nós, que nós não devemos buscar promoção para a nossa vida. Existem serviços, e serviços muitas vezes simples, que parecem que não têm tantos resultados, como, por exemplo, pegar uma oferta e levar até o missionário, mas que Paulo diz que esse serviço é significativo. E não é à toa, quando nós conversamos com alguns dos nossos parceiros missionários, e por vezes nós até conversamos e perguntamos assim, em vez de nós irmos lá no sertão, lá em Moçambique ou algum outro lugar, você não prefere que a gente pegue todo esse dinheiro? É comum pensarmos assim, não é? Pega esse dinheiro da passagem e envia para você fazer alguma obra aí. Quase 100% dos missionários vão responder com as mesmas palavras, eu quero você lá comigo no campo. Que é diferente, é incentivador, ajuda, fortalece, dá ideias novas, dá direcionamento. E aqui você encontra Paulo justamente firmando essa ideia de que a ida de alguém, ainda que seja desconhecido, o missionário lá nem sabe o seu nome, de repente você apareceu lá, você cooperou, você ajudou e aquilo fortalece o trabalho. O verso 25, ele ainda diz que Epafrodito é um mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Essa é a mensagem que ele carrega. Epafrodito não era apenas um simples mensageiro, porque ele foi enviado com a missão de levar ajuda para Paulo, e agora ele volta com a missão de entregar uma carta à igreja. A carta inspirada pelo Espírito Santo, a carta que você tem nas suas mãos. Ele faz esse serviço, e ele cumpriu isso com dedicação, só que ele cumpre isso no meio do sacrifício pessoal. A missão que ele tinha, no meio dela, ainda que seja uma missão simples, tem suas dificuldades. Então veja bem, olha o que Paulo abre a nossa mente para entender.
qualquer coisa que você fizer, por mais simples que seja, de colocar uma mesa à porta, de receber alguém, de talvez dar uma carona, trazer alguém da rodoviária para um hotel, levar da rodoviária ou do hotel para o aeroporto, por mais que seja uma missão simples, você e eu, na obra de Deus, não estamos livres das dificuldades. Por mais simples que seja o que você vai fazer aqui dentro da igreja, do cafezinho que é feito ali, você não está imune a receber e ter dificuldades no meio desse serviço. Não são só os líderes, ou pastores, presbíteros, diáconos, músicos, tem muita gente que usa, a equipe de louvor e diz, olha, a equipe de louvor é muito atacada, porque Satanás, ele era lá um regente no céu. Procura aí na Bíblia para ver se você encontra onde ele era o regente lá, porque não está isso na Bíblia também não, mas fala sobre isso, então é mais atacada. Meus queridos irmãos, preste bastante atenção, qualquer pessoa, e o apóstolo Paulo afirma isso, que quiser viver piedosamente na presença de Deus, fazendo o mais simples que seja, vivendo uma vida piedosa, ele vai sofrer perseguição. E às vezes não é perseguição, mas é sofrimento, em alguma medida. E aqui você encontra então esse homem tendo a sua própria vida sendo quase ceifada por um serviço simples na obra de Deus. É interessante notar que quando nós caminhamos, o sofrimento, ele é parte da missão do cristão. Epafrodito experimentou uma doença, e o texto nos diz que quase morreu por causa disso. Eu gostaria muito que você não tratasse o verso 27 de forma leviana. Olha o verso 27. Visto que ele, com efeito, adoeceu mortalmente. Nós não estamos falando de qualquer doença. É aquela pessoa que o médico já desenganou, como alguns costumam dizer, Está desenganado dos médicos. Eu costumo dizer assim, graças a Deus que o médico desenganou, não deixou a pessoa enganada, achando que estava tudo bem. Mas aqui é exatamente o que está acontecendo no texto. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, com efeito, ele adoeceu e adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha, o apóstolo Paulo, embora esteja escrevendo a carta da alegria, ele também carregava tristezas, angústias. E veja bem, nesse pequeno trecho final do verso 27, o apóstolo Paulo fala sobre um pouco que passava no coração dele. Ele está dizendo o seguinte, para que eu não carregue tristeza sobre tristeza. Esse aqui não carrega tristeza, só alegria. O pai que fica triste. O apóstolo Paulo, ele trata sobre esse assunto, e ele fala assim, olha, eu ver Epafrodito, que veio trazer uma oferta da igreja, para atender minhas necessidades, morrendo por causa disso, acrescentaria tristeza sobre o meu coração. Mas Deus não se compadeceu só dele, trazendo cura à sua enfermidade. Deus se compadeceu também da minha vida, para que eu não tivesse angústia sobre angústia, tristeza sobre tristeza. Irmãos, não é assim quando pessoas que adoecem, ou pessoas que estão sofrendo ao nosso redor, de repente eles não têm a cura, eles não recebem um diagnóstico positivo, mas sim negativo. Não é assim que fica o nosso coração? Nós também não nos enchemos às vezes de tristeza sobre tristeza. Quantas vezes em nossas reuniões de oração, quando fazemos os nossos pedidos, e nós abrimos os nossos lábios para pedir por alguns irmãos e irmãs conhecidos que estão enfrentando enfermidade, eu não sei aqueles que participam, como fica o coração, mas o meu às vezes vai enchendo assim de tristeza. Mais uma notícia de alguém enfrentando uma enfermidade mortal, mais uma notícia de alguém enfrentando uma enfermidade mortal. E o apóstolo Paulo fala que Deus, ele é tão poderoso em todo esse cuidado, que ele se compadece. Quando ele cura alguém, ele não está se compadecendo só da pessoa que está sendo curada. Ele está se compadecendo de quem acompanha essa situação. Para que você não tenha tristeza sobre tristeza.
Esse é o cuidado de Deus sobre nós. Ele cuida daqueles que estão ao redor de quem sofre. E é interessante que Epafrodito, ele tem um reflexo da dedicação dele. Vá para o verso 30. Olha o verso 29 e 30. O mesmo apóstolo Paulo, que está falando sobre tristeza no final do 27, ele diz assim: recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Olha, o apóstolo Paulo dá para nós aqui um sinal muito positivo de quem deve ser honrado. Às vezes nós corremos o risco de honrar pessoas que não devem ser honradas. Mesmo sendo uma ordem de Deus que honra a quem merece honra, nós corremos o risco de errar a quem nós devemos dar honra. E o apóstolo Paulo dá aqui para nós um sinal: honrai sempre a homens como esse. Que homem como esse? Pessoas que se dedicam ao Evangelho, que se sacrificam pelo Evangelho, à custa muitas vezes até da sua própria vida. São essas pessoas que devem ser honradas. E essas pessoas devem ser recebidas com toda alegria, de braços abertos. Gente que se dedica ao Evangelho deve ser recebido com alegria. Epafrodito, então, ele não apenas levou uma oferta para Paulo, mas ele arriscou a própria vida para cumprir uma missão. E a realidade do sofrimento é que o cristão, embora recebeu Cristo, esse Cristo que carregou nossas dores, ele não pode imaginar que Cristo ter carregado suas dores é ele não sofrer nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de situação difícil. O sofrimento, em muitas ocasiões, ele é parte do processo de santificação na nossa vida. É através do sofrimento que em alguns momentos mais crescemos com Deus. E não é à toa que o sofrimento muitas vezes nos coloca de joelhos. Em muitas oportunidades, quando você tem notícia de alguém, da sua família, numa enfermidade difícil e complicada, você volta a orar de joelhos. Algo que muitas vezes você nem estava fazendo mais. Você então se prostra. Você volta a chorar diante de Deus. Você volta a olhar para a sua própria vida e para a sua própria existência e perceber o que precisa mudar, o que precisa ser colocado em ordem. Quem lida com sofrimento no dia a dia, e alguns de nós, sejamos sinceros, devido à profissão, talvez à proximidade, lida com sofrimento diariamente. Vê pessoas sofrendo com constância. Quem lida com sofrimento diariamente sabe bem o que isso significa. Você olhar para o sofrimento e você que ainda tem sensibilidade, você então é tocado por aquilo de tal forma que aquilo te aproxima mais de Deus. Que você busca mais a Deus. Mesmo que seja para pedir por aquela pessoa, até para si mesmo. Dizendo: Senhor, eu não daria conta de passar por isso. De viver essa situação. De enxergar o que essa pessoa está vivendo. O apóstolo Paulo, verso 30, então continua: visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ou seja, Epafrodito, ele quase morreu para cumprir uma missão que era das mais simples, de levar ajuda a Paulo. A Bíblia não registra o que ele passou no meio desse caminho, nem qual tipo de enfermidade que ele teve, mas o que o apóstolo Paulo diz em 2 versículos é o suficiente, em dizer que ele, Epafrodito, adoeceu mortalmente, e chegar no verso 30 e dizer: ele chegou às portas da morte. Nós estamos falando de alguém que adoeceu, e adoeceu profundamente, cumprindo a obra do Evangelho. Aqui, você quase que elimina completamente aquela ideia de muitas pessoas sempre relacionarem toda doença a pecado. Tiago, capítulo 5, diz que algumas enfermidades é fruto de pecado, sim. De um modo geral, teologicamente, toda enfermidade é fruto de pecado, do pecado original.
Se não tivesse o pecado de Adão e Eva, nós não adoeceríamos, nem morreríamos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia diz que há alguns pecados que adoecem. Davi deixa isso claro, Salmo 32, o próprio Salmo 51, ele fala disso. Só que ao contrário aqui, nós estamos falando de um homem que não adoeceu por causa do pecado. Ele adoeceu fazendo a obra de Deus, e fazendo a obra de Deus com um compromisso profundo, de entrega, de dedicação. Então, nós não podemos sair por aí afirmando que fulano, beltrano, ciclano está doente porque pecou. No caso de Epafrodito, não tem relação com o pecado. Tem relação com a vida do ser humano fragilizado, do ser humano que gripa, que adoece, que chega a dar doenças profundas e claras e muitas vezes assustadoras. E aqui você encontra um homem que Paulo exorta a igreja para receber ele com alegria, para honrar esse homem, porque esse homem esteve às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. O que o apóstolo Paulo diz é que Epafrodito não fugiu quando adoeceu. Ele foi até o final para cumprir a missão. É interessante pensar assim, porque a maioria de nós, em sã consciência, fazendo algo na obra de Deus, se nós percebermos no caminho que ficamos doentes, e não são poucos que fazem isso, nós abandonamos, nós deixamos, nós largamos. E aqui você encontra um homem que se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O apóstolo Paulo diz, eu precisava de socorro. E é interessante pensar, o apóstolo Paulo precisava de socorro. Sim, ele precisava de ajuda. Você vai se lembrar que algumas igrejas não contribuíram em ajudá-lo. E ele também deixa isso nas cartas, claro. Mas a igreja de Filipos, embora não tivesse tanto, foi a igreja que abraçou essa parceria. E ao abraçar essa parceria, foi uma parceria tão profunda que um dos irmãos da igreja estava disposto a dar a própria vida para chegar com ajuda até Paulo, para levar o que ele precisava. O que esse texto, irmãos, nos ensina e tem como aplicação para a nossa vida de um modo muito especial. Em primeiro lugar, Jesus é a resposta do nosso sofrimento, seja ele qual for. Nós não podemos nos esquecer disso. Em meio às lutas e dificuldades da vida, é fundamental reconhecer que Cristo não apenas ele se faz presente em nossas dores, como ele é a própria resposta aos nossos sofrimentos, porque ele carregou sobre si as nossas dores e enfermidades. O Senhor Jesus, a Bíblia nos afirma que ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrimento. E o sofrimento de Cristo não foi sem propósito, ele sofreu para que nós fôssemos reconciliados com Deus, recebendo a justificação e tenhamos paz com Deus. Então, quando eu enfrento minhas dificuldades, eu sou convidado a olhar para a cruz de Cristo. A olhar para o Senhor Jesus Cristo, não apenas como um exemplo de sofrimento, mas olhar para Jesus como aquele que venceu a dor, como aquele que venceu a morte, como aquele que se colocou oferecendo cura, esperança e salvação para nossas vidas. Na verdade, a Bíblia, 1 Pedro 5:7, nos convida a lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Tudo aquilo que nos causa preocupação, ele pode nos trazer descanso, inclusive relacionado aos nossos sofrimentos, às nossas enfermidades, às nossas lutas e às nossas dores. A segunda aplicação que nós encontramos aqui é que a cruz de Cristo é a fonte do nosso propósito. Nós insistimos em dizer que temos um único foco. Qual é esse foco? Cristo. Ele é o Senhor da nossa história. E quando você olha para as Escrituras, esse é um convite aqui para nós. Epafrodito não fez o que fez porque amava Paulo simplesmente. Porque amava a igreja de Filipos. Ele não chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida simplesmente porque era Paulo, irmãos. Nem simplesmente porque era a igreja.
é porque ele tinha um Cristo que já tinha entregado a própria vida por ele. Ele tinha um Cristo que já tinha se entregado 100%, que tinha entregado tudo. Então o que fazemos, em primeira instância, não pode ser simplesmente relacionado a nos dedicarmos muito porque amamos os nossos irmãos, isso também. Mas acima disso tudo, qualquer sacrifício que eu fizer ou você fizer, qualquer enfermidade que nós enfrentarmos no decorrer dos anos, relacionada ao reino de Deus e à vida com Deus, precisa, no nosso coração, ter muito mais relação com a morte de Cristo na cruz, a cruz do Calvário e o que Cristo fez por nós, do que o amarmos uns aos outros. É essa relação que você encontra, assim como Cristo se humilhou, tomando a forma de servo, se sacrificando em nosso lugar, nós somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, é acima do exemplo das pessoas. E é por isso que neste sermão de Filipenses capítulo 2, primeiramente o apóstolo Paulo traz o exemplo de Cristo, no meio da humildade e do sofrimento, para depois falar de Timóteo, para depois falar de Epafrodito. Ele fala primeiro de Cristo, e quando nós vivemos em humildade, estamos dispostos a nos sacrificar, nossas vontades, nossos desejos em favor dos outros, nós vamos refletir muito mais a pessoa de Cristo. E é esse o grande exemplo que Epafrodito nos dá. O sofrimento dele ganhou significado. E você olha para a Bíblia, e o sofrimento dos outros servos de Deus também ganham significado. Olha para a vida de José. O sofrimento dele ganhou significado, percebe? Ele olha para os irmãos e diz assim, olha, não fique brigando um com o outro. É para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. José pega todo aquele sofrimento que ele passou em todos aqueles anos, sendo acusado falsamente, vendido como escravo 2 vezes, um tempo na prisão, e é como se ele passasse uma borracha naquilo tudo, ou melhor, é como se ele marcasse aquilo tudo assim. Está escrito na vida de José, sofrimento, ele pega e bate um carimbo, propósito. Tem propósito, eu ter passado tudo aquilo, agora eu consigo ser usado por Deus para preservar a vida de toda a minha família, de toda a minha linhagem. Deus tinha um propósito nesse sofrimento. Você olha para a vida de Daniel e seus amigos, mas em especial Daniel, ele pode olhar para o sofrimento dele e não pense que foi algo fácil, como a história que contamos para crianças, de um homem ser lançado na cova dos leões, não. Porque na idade, quando você olha para a idade média ou medieval em especial, você encontra crentes muitas vezes sendo estraçalhados por feras. Sendo jogados também, onde tinham feras e sendo estraçalhados. Então não pense que Daniel entra ali, dizendo assim, ei amiguinho leão. Não, não é assim. Tem ali sofrimento, dor, angústia, pelo que está acontecendo. Mas você encontra alguém que é preservado por Deus com propósito. No meio daquela dor, daquele sofrimento, no meio de ser acusado por não fazer o que o governador, o rei mandava, ele estava ali cumprindo propósitos, e o sofrimento então, ele passa a ter significado. Deixa eu lhe perguntar de forma pessoal, se você sofre em alguma área da sua vida em especial, o sofrimento para nós ele é bem diferente. Alguns de nós sofremos por situações que outros nem sequer sentem, mas você sofre em alguma medida. Algumas pessoas, por exemplo, sofrem grandemente por terem perdido seus parentes e sofrem durante anos. Isso faz parte do coração dele. Algumas outras pessoas sofrem quando tem alguém da família próximo dele doente. E ele sofre mais com essa pessoa doente do que se fosse ele mesmo. Alguns chegam a dizer assim, podia ser comigo. Eu queria que fosse comigo. Alguns de nós aqui sofremos por motivos dos mais diversos. Tem gente que sofre porque ele não conseguiu realizar propósitos da vida, propósitos da família, sonhos que tinham.
coisas que nutriam no coração a respeito da própria vida, da própria história. Existem pais aqui que sofrem pelos filhos, filhos que às vezes não acertaram na vida, e não estou dizendo de não acertar só na vida com Deus, às vezes não acertou em algumas áreas da vida, então nós sofremos por várias causas, mesmo não sendo enfermidade, nem levando perto da morte. A pergunta que nós precisamos fazer: você consegue entender o seu sofrimento e encontrar algum propósito nele? Um propósito que venha de Deus, para a sua própria existência, para a sua própria história. Esse sofrimento muitas vezes não pode ser evitado, mas você consegue olhar para o sofrimento que você tem e encontrar nele uma oportunidade de refletir o amor de Cristo na sua vida? De alguma forma. Porque essa é a grande mensagem que você encontra aqui. Um homem que, mesmo chegando às portas da morte, ele refletiu humildade, compromisso, sacrifício. Está tudo marcado na vida de Epafrodito assim. Olha, ele está marcando a imagem de Cristo aqui na história. Quando Paulo diz então, ele estava disposto a dar a própria vida. Você consegue perceber o teor do que Paulo está dizendo? Ele está apontando para Cristo, não é só para essa figura. A figura é importante, mas Paulo o tempo todo está apontando para Cristo. Ele está dizendo, olha, ele chegou às portas da morte, e ele tão perto da morte, ele colocou-se à disposição até de morrer, por esse compromisso que ele tinha, por essa missão que ele tinha. A esperança que você encontra aqui é a esperança que vem da cruz, uma esperança eterna. A cruz, irmãos, ela não só aponta que o sofrimento tem propósito, como a cruz aponta que o sofrimento nos leva a pensar numa realidade eterna. Na eternidade prometida, o sofrimento de Cristo, sua morte não parou por ali. Houve ressurreição, que garante não só para nós o perdão dos nossos pecados, mas também garante a esperança futura, sem dor, sem sofrimento, sem morte. E a morte já não existirá. Essa é a esperança que nós carregamos quando olhamos para a cruz de Cristo. Em Cristo Jesus, nossa jornada de sofrimento ela é redimida. A dor, ela não tem a última palavra na vida do cristão, mas a vitória de Cristo sim. Quando olhamos para esse exemplo, Cristo Jesus, ele não só nos dá o poder para suportar os sofrimentos, mas também ele nos dá a graça. E preste bastante atenção nisto. Cristo, ele não só nos dá o poder para suportar os sofrimentos que passamos, como também ele nos dá a graça para transformar nosso sofrimento e nossas dificuldades em oportunidade de crescer, de amadurecer, de viver para a glória dele, de entender o que ele tem para a nossa vida e para a nossa existência. Um dos hinos mais marcantes que falam sobre o sofrimento, porque é de um homem que perdeu toda a sua família em uma viagem, um homem crente que vivenciou essa realidade, é o hino 108 do nosso hinário, em que nós podemos cantar, embora tenha tanto sofrimento, sou feliz. Sou feliz. E sou feliz por quê? Porque eu tenho Cristo. Não porque a circunstância mudou, mas porque eu tenho Cristo. Vamos encerrar cantando esse hino? Esse hino gera saudade, às vezes, em muito coração, na vida de muita gente, mas esse é um hino que nos remete à realidade desse texto, nos chamando a atenção que o sofrimento, ele não é a palavra final, mas sim Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos